Tava sem áudio aqui. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início agora ao bloco 1 da aula 2, continuando a falar sobre agente público, agora especificamente no que se refere ao cargo público vitalício, beleza? Então vamos lá. Vamos colocar o material aqui na tela. Cargo público vitalício. Primeira coisa que nós temos que saber é que o cargo público efetivo, a única forma de acesso ao cargo público efetivo é concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. Beleza. No cargo público vitalício, existem 3 formas de acessá-lo. Tá? Primeiro, ou faremos um concurso público de provas ou provas de títulos. Segundo, ou ingressaremos por meio do 5º constitucional, bastante conhecido para quem aí é da área jurídica, né? O 5º constitucional é uma forma de acessar o cargo de membro do Tribunal de Justiça dos Estados, membro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no caso aí seria desembargador, né? Desembargador do Tribunal de Justiça dos Estados, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Também temos aí, são 5 tribunais que são que admitem o 5º constitucional. Os membros do Tribunal Regional Federal, todos os tribunais regionais federais espalhados pelo Brasil, os membros não, né? 1/5 dos membros dos tribunais regionais do trabalho e 1/5 dos membros do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, tá? Então, TJ, TJDFT, TRF, TRT e TST, esses tribunais, todos eles admitem que 1/5 dos membros, dos seus membros, né, sejam admitidos sem concurso público, tá? Por mera indicação do chefe do Poder Executivo. Tranquilo. Agora, existe um outro tribunal, que é um tribunal superior, que admite não o 5º constitucional, mas sim o 3º constitucional, que não é tão conhecido assim pela população brasileira, né? Esse 3º constitucional. O 3º constitucional significa dizer que 33,33% dos membros desse tribunal serão admitidos não por concurso público, mas sim por indicação do chefe do executivo, tá bom? Então, no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o 3º constitucional por força da própria Constituição Federal. Então, cargo público vitalício, ele é acessado ou por concurso público de provas e títulos, ou por concurso público, aliás, ou por meio de indicação no 5º constitucional, né, do TST, do TRT, do TRF, do TJDFT e do TJ dos Estados, né, ou por meio aí do 3º constitucional, se for no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Ok, então essa já é a grande primeira diferença, uma diferença. Ó, existe um mar vermelho de diferença entre o cargo público vitalício e o cargo público efetivo, né? Só aí nós já conseguimos notar essa diferença gigantesca, né? Enquanto que o cargo público é acessível somente por meio de concurso público, de provas ou provas de títulos, o cargo público vitalício, diferentemente, ele é acessado ou por concurso, ou por 5º constitucional, ou pelo 5º constitucional, indicação, ou pelo 3º constitucional, indicação. Tranquilo?
Então, essa já é uma grande diferença. O cargo público vitalício, ele, obviamente, ele será provido por nomeação, da mesma forma que acontece no cargo efetivo. Ele será, ocorrerá a investidura nesse cargo por meio da posse, igualmente como acontece no cargo público efetivo. Ele também tem um vínculo permanente, definitivo, por prazo indeterminado, por isso que o nome é vitalício, né, para o resto da vida. E esse cargo ele também tem um vínculo estabelecido pelo Estatuto, que é uma lei própria que regula, né? Por exemplo, Estatuto da Magistratura é uma lei própria que regula todos os magistrados, no caso, regula também esses cargos aí vitalícios, vitalícios aí no STJ, no TST, no TRT, no TRF, TJDFT e no TJ dos Estados. Ah, tá. Lembrando que eu posso até colocar uma quarta forma de acessar esses cargos vitalícios, que seria aí no caso do Supremo Tribunal Federal. Eu vou colocar aqui essa outra forma, ó. Opa, coloquei investidura, não é investidura não, tá? Olha, corrigindo aqui o nosso material, no nosso material eu escrevi investidura pelo terço constitucional. Não é investidura pelo terço constitucional não, tá? Investidura é com a posse, tá? Vou colocar aqui só a forma de acessar, né? Formas de acesso, concurso, provas e títulos, formas de acessar, retificando aqui, corrigindo o erro do material, tá? Ó, cargo público vitalício, formas de acessá-lo. Quais são as formas de acessar esse cargo? Concurso público de provas e títulos, beleza. Quinto constitucional em 5 tribunais, TST, TRT, TRF, TJDFT e TJ dos Estados. Terço constitucional no STJ, ok? E eu posso colocar mais uma forma aqui de ingresso, que é indicação pelo chefe do executivo. Com a aprovação do Senado Federal. No caso aqui temos o STF, tá bom? O exemplo a ser dado aqui é o STF. Então assim, o cargo público vitalício, exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é indicado pelo presidente da República, e aí essa indicação terá de ser aprovada pelo Senado Federal e pronto. Esse cara, indicado pelo presidente da República, escolhido pelo presidente da República, será membro do Supremo Tribunal Federal. Então, no Supremo Tribunal Federal não existe quinto constitucional, não existe terço constitucional, porque, na verdade, lá todos os membros eles são indicados, escolhidos pelo chefe do Poder Executivo com a aprovação do Poder Legislativo. Beleza? Então, assim, o cargo público vitalício, ele pode ser acessado de pelo menos aí 4 formas diferentes, tá bom? No caso aqui do concurso público, por exemplo, Tribunal de Justiça. O cara faz concurso para juiz, aí ele entra no início da carreira, ele vai ser promovido, vai chegar no final da carreira de juiz, aí quando chegar no finalzinho da carreira de juiz, aí ele vai ser promovido, se for o caso, para desembargador. Agora, se ele entrar pelo quinto, ele não precisa nem fazer concurso, ele vai direto para o último posto do Poder Judiciário Estadual, que é o desembargador do Tribunal de Justiça. Tá bom? Então, toma cuidado aí. Concurso, quinto constitucional, terço constitucional e indicação pelo chefe do Executivo com aprovação do Senado Federal, no caso do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tá. Provimento por nomeação, tranquilo, já expliquei. Investidura por posse, beleza, igual cargo efetivo. Vínculo permanente, tranquilo, por isso que o nome é cargo vitalício. Vínculo estabelecido pelo Estatuto. Olha,
existe uma lei própria que vai regular os direitos e os deveres e as proibições e todas as relações jurídicas entre o ocupante de cargo público vitalício e o poder público, né, o Estado. Exemplo, membros do Poder Judiciário, eles são regulados por um estatuto chamado Estatuto Nacional da Magistratura, ok? Então, o Estatuto Nacional da Magistratura ele é uma lei própria que vai regular os direitos, vai regular as obrigações, vai regular as proibições e tudo mais, tá bom? Dos magistrados. Então, o cargo público vitalício, sim, ele é regido por meio de um estatuto próprio. Tá. Outra diferença básica aqui do cargo público vitalício para o cargo público efetivo é que o cargo público vitalício, depois de 2 anos de efetivo exercício naquele cargo, a pessoa passa a adquirir uma coisa muito importante no direito chamada vitaliciedade. Então, quem ocupa cargo público efetivo adquire a estabilidade depois de 3 anos. Quem ocupa cargo público vitalício adquire a vitaliciedade depois de 2 anos. Então, tome muito cuidado, tá? É uma diferença muito importante, né? Essa diferença mencionada. Uma coisa é a estabilidade, outra coisa é a vitaliciedade. Primeiro, a estabilidade é adquirida depois de 3 anos, enquanto que a vitaliciedade é adquirida depois de 2 anos. Segundo, a estabilidade é só para cargos de provimento efetivo, né? Cargo público efetivo. Enquanto que a vitaliciedade é para cargos públicos vitalícios, ok? Como juízes, promotores, membros do Poder Judiciário, desembargadores, ministros do Supremo, ministros do STJ, ministro dos Tribunais Superiores e tudo mais, tá? Tranquilo. E por fim, uma terceira diferença entre estabilidade e vitaliciedade é a diferença no sentido de que a estabilidade ela é conferida para um servidor público em um cargo público, e esse servidor público, ele mesmo sendo estável, ele poderá perder o seu cargo público por meio de um processo judicial, com trânsito em julgado da decisão do juiz, ou por meio de um processo administrativo, ou por meio de avaliação periódica de desempenho em que tenha ocorrido o não atendimento, não exista o desempenho dessa pessoa em avaliação periódica de desempenho, desde que seja assegurada ampla defesa. E em quarto lugar, o servidor estável poderá perder o cargo nos casos aí de extrapolar os gastos públicos, nos casos em que o administrador extrapole os gastos públicos nos termos do artigo 169 da Constituição Federal. Então, nessas 4 hipóteses, a pessoa poderá perder o cargo público. Agora, no que se refere à vitaliciedade, o cargo público vitalício será perdido pelo servidor, pelo agente vitalício, se existir um processo judicial. Não existe esse negócio de processo administrativo, esse negócio de avaliação periódica de desempenho, não. Tem que existir um processo judicial, tá bom? Para que um agente vitalício perda o cargo público vitalício. Então, existem pelo menos 3 diferenças entre estabilidade e vitaliciedade, tá? Ok? Tranquilo. A diferença que é bastante cobrada é que a vitaliciedade, a pessoa perde o cargo por meio de um processo judicial, e a estabilidade, a pessoa perde o cargo por meio de um processo judicial ou por meio de um processo administrativo. Vitaliciedade, só processo judicial. Estabilidade, processo judicial ou processo administrativo. Beleza? Tá.
Eu coloquei aqui a observação, tranquilo. Então, exemplo, temos 3 exemplos de cargo público vitalício. Membros do Poder Judiciário, né, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, ou seja, ministro do STJ, ministro do TST, ministro do STF, ministro do TSE, ministro do STM. Esses ministros aí, eles ocupam cargo público vitalício, tá? Uma informação importante, que eu esqueci de falar. Quando você faz um concurso público para ser, por exemplo, juiz, você adquire a estabilidade 2 anos depois que você começa a entrar em efetivo exercício público naquele cargo. Agora, perceba que você fez concurso para juiz, tomou posse do cargo de juiz, passou a exercer o cargo de juiz, 2 anos depois adquire a vitaliciedade. Beleza. Agora, se você ingressa no Poder Judiciário por meio do 5º constitucional, ou por meio do 3º constitucional, ou por meio de mera indicação do chefe do Poder Executivo com aprovação do Senado, no caso aí do STF, se acontece isso, aí a sua vitaliciedade é imediata na data da posse. Quando você tomar posse no cargo por meio do 5º, tomar posse no cargo por meio do 3º constitucional, ou tomar posse no cargo por meio da aprovação do Senado Federal, aí você imediatamente adquire a vitaliciedade. Pronto, simples assim. Não precisa ficar 2 anos, tá bom? Aí, como eu coloquei aqui no material, ó. Direito à vitaliciedade após 2 anos, exceto 5º constitucional, 3º constitucional ou indicação. Indicação com aprovação. Beleza? Então, nessas 3 hipóteses, 5º, 3º e indicação com aprovação, a vitaliciedade ela é adquirida imediatamente. Não precisa de 2 anos. Tá? Então, aqui é mais uma diferença da vitaliciedade com a estabilidade. A estabilidade, você nunca adquire ela imediatamente. Você tem que ficar necessariamente 3 anos. A vitaliciedade ou se adquire com 2 anos, ou se adquire imediatamente por meio do 5º, por meio do 3º, ou por meio da indicação com aprovação do Senado. Beleza? Ok, então temos 3 exemplos aí de cargos públicos vitalícios, que membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas e membros do Poder Judiciário. Tá ok? Beleza. Ditas essas palavras, vamos responder aqui uma questão sobre o assunto que caiu em 2015, CESP, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Bom, tem 5 alternativas, mas somente nos interessa uma alternativa, que é a alternativa A. Então, vamos marcar qual é a correta. Ó. Assegurada a vitaliciedade, a perda, questão 101, a perda do cargo, assegurada a vitaliciedade, a perda do cargo, pode se dar mediante processo administrativo ou mediante processo judicial, em que seja assegurada a ampla defesa. Questão número 101. Bom, nós acabamos de dizer, nós acabamos de conversar em momentos anteriores, no sentido de que a vitaliciedade, ela é conferida para quem ocupa cargo público vitalício e depois que a pessoa se torna um agente vitalício, ele somente perderá o cargo público vitalício se for por meio de um processo judicial, nunca por processo administrativo. Foi isso que a gente falou na nossa conversa, né? Acabamos de falar isso. E a questão de 2015 cobrou exatamente essa informação do candidato, né? Técnico judiciário do TRE do Mato Grosso. E, como você bem sabe, a alternativa A da questão 101 está totalmente equivocada. Depois você pode até conferir o gabarito, né? Mas aqui, para o nosso estudo desse momento,
para o nosso estudo desse momento, só importa a questão, a letra A está incorreta, o gabarito não é a letra A, o gabarito é para achar a correta. E o gabarito não é a letra A, o gabarito é outra letra aqui, que a gente nem precisa saber qual é, tá? Depois, se você quiser, você pode conferir o gabarito lá embaixo no seu material. Mas assim, a letra A está incorreta, por quê? Porque o cargo público vitalício ele pode ser perdido, né, pelo ocupante, nunca por meio de processo administrativo, mas sim somente por meio de processo judicial. Tá beleza? Ok, tranquilo. Então, vamos falar agora só mais de algumas informações, só para finalizar o bloco. Existe um outro tipo de cargo chamado cargo público eletivo, tá bom? Que é por meio de eleição, né? Peraí, deixa eu só tentar aqui estruturar o nosso conhecimento. Primeiro, eu falei de cargo público, tranquilo. Depois, eu falei de cargo público efetivo, tranquilo. Agora, nesse momento, eu terminei de falar de cargo público vitalício, tranquilo. E agora eu vou finalizar o bloco falando algumas informações importantes sobre o cargo público eletivo, beleza? Que é bastante conhecido pela população brasileira. Tá. Cargo público eletivo, primeira informação é o seguinte: ele é totalmente diferente de cargo público vitalício, totalmente diferente de cargo público efetivo. Cargo público eletivo, ele é acessado por meio de eleição pelo povo, né? Porque quando você abre a Constituição Federal, você vai ler lá o primeiro artigo da Constituição Federal, e aí você vai ler o parágrafo único do primeiro artigo da Constituição Federal, né? Artigo 1º, parágrafo único. Você vai ver lá: todo poder emana do povo que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes, etc, etc. Ponto. Ok? Então, assim, perceba que o povo ele tem o poder de eleger os seus representantes, né? E esses seus representantes eleitos, na forma do artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição Federal, são os ocupantes de cargo público eletivo, tá? Seria o caso do deputado, senador, etc. Tá bom? Então, a primeira diferença de bastante contraste é que cargo público efetivo é por concurso e cargo público eletivo é por eleição, totalmente diferente, tá ok? Beleza. Então, a segunda característica que nós temos que mencionar é o seguinte: o cargo público eletivo ele é um cargo com um vínculo temporário, um vínculo que não é definitivo, ele é um vínculo que a pessoa entra sabendo o dia que ele entrou e sabendo o dia que ele vai sair, né? Então o cara vai ficar lá, por exemplo, deputado estadual, ele entra sabendo que ele vai ficar 4 anos e que depois ele vai ter que, se ele quiser ser eleito novamente, ele terá que se recandidatar e aí poderá ser reeleito, ok? Mas ele sabe que se ele entrar no dia tal, ele vai sair no dia tal, e se ele não se reeleger e ele não for eleito, aí ele não vai voltar mais, ele vai ter que esperar próximas eleições, tá bom? Então por isso que ele é um cargo com vínculo temporário. Beleza. E aí eu fiz aqui uma classificação para você tentar visualizar melhor quais são esses cargos públicos eletivos. Eu fiz uma classificação conforme o ente federativo. Então, temos a União, temos os estados, temos o Distrito Federal e temos os municípios. No âmbito da União, temos o cargo público eletivo de deputado federal, de senador, de presidente da República e de vice-presidente da República. Beleza. Nos estados, temos o deputado estadual, o governador estadual e o vice-governador estadual. No Distrito Federal, temos o deputado distrital, o governador distrital e o vice-governador distrital. Aí eu coloquei até aqui no material, faltou até escrever aqui, ó. Governador e vice. E nos municípios temos 2 cargos eletivos, os vereadores e o prefeito. Beleza?
Tranquilo. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para ilustrar. Pedro foi eleito pelo voto do povo, né, para ocupar o cargo eletivo de presidente da República. Foi o caso aí do Bolsonaro. Né, o Bolsonaro ele ganhou da oposição, né, ganhou do PT, ganhou do Haddad, e ele foi eleito presidente do Brasil e ele está exercendo o cargo de presidente do Brasil. Presidente da República Federativa do Brasil. Beleza? Ok, o outro exemplo que eu coloquei aqui foi o exemplo do João, né? João foi eleito pelo povo para ocupar o cargo eletivo de deputado federal. Tranquilo, ele vai ocupar o cargo de deputado federal. Que é o caso aí do Tiririca, né? O caso do Romário, e etc e tal. E inúmeros outros aí, 513 deputados federais. Tá beleza? Ok, então assim a gente termina o bloco e a gente acaba de falar sobre o cargo público vitalício e sobre o cargo público eletivo. Ah, tá. Outra informação que você tem que saber é o seguinte: todos os cargos públicos eletivos, eles são cargos públicos políticos, beleza? Todos os cargos públicos eletivos são cargos públicos políticos. Por quê? Porque são cargos que servem para exercer a política na República Federativa do Brasil. Tá bom? Então eu vou colocar aqui uma outra característica aqui, ó. Trata-se de um tipo de cargo político. Porque é o seguinte, por que é um tipo de cargo político? Porque existem vários tipos de cargos políticos. Por exemplo, presidente da República é um cargo político, vice-presidente da República é outro cargo político. Agora, o ministro, porque exercem a política, né? O presidente da República é um cargo eletivo e também é um cargo político. É um cargo eletivo porque ele é acessado por meio da eleição. É um cargo político porque ele trabalha com a política. O trabalho desse cargo é exercer a política. Agora, outro exemplo. Ministro de Estado, por exemplo, ministro da Fazenda, ele é nomeado pelo presidente da República. O ministro da Fazenda é um cargo político, mas não é um cargo eletivo. Não é um cargo eletivo porque ele não é eleito pelo povo, é o presidente que coloca ele lá. Ok? Então, ele não é um cargo eletivo. Mas mesmo não sendo um cargo eletivo, o ministro da Fazenda é um cargo político, porque ele ajuda o presidente a exercer a política da melhor forma possível. Tá beleza? Então, espero que tenha ficado clara essa diferença entre cargo político e cargo eletivo, tá? Óbvio, quem ocupa cargo eletivo sempre estará ocupando um cargo político. Agora, a recíproca não é verdadeira. Quem ocupa um cargo político não necessariamente ocupará um cargo eletivo, beleza? É o caso do ministro da Fazenda, ministro da Economia, etc. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre as espécies de cargo público, né? A gente vai falar do cargo público em comissão e depois do cargo público temporário, ok? Então daqui a pouco a gente volta. Até mais.